Olá, eu sou Gabriel Cerqueira de Paula, aluno da Campos Sales, do curso de Direito, no quarto semestre, e eu sou integrante do grupo 6, o qual irá discorrer sobre os contratos de agência de distribuição, contrato de corretagem e contrato de transporte. Inicialmente, precisamos dizer que estes contratos são contratos em espécie. E o contrato em espécie, ele é um contrato que, resumidamente, está previsto na nossa legislação, está previsto mais precisamente no nosso diploma legal, o Código Civil, e eles servem para garantir um pouco mais de segurança jurídica nas relações, justamente por terem as suas orientações, os seus conceitos já dentro da lei, positivados. E esses contratos que eu mencionei, eles se encontram mais especificamente nos artigos 710 até o artigo 759, onde nós podemos encontrar aqui no 710 o contrato de agência de distribuição. Nós encontramos aqui no artigo 722 o contrato de corretagem. E no artigo 730 até o 733, nós encontramos o contrato de transporte. Posteriormente, um pouco abaixo, nós podemos encontrar aqui na seção 2, no artigo 734, o contrato de transporte de pessoas. E também, um pouco depois, no artigo 743, o contrato de transporte de coisas. Como eu disse anteriormente, isso tudo serve para poder garantir um pouco mais de segurança jurídica nessas relações. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel, sou aluno de Direito, cursando o terceiro semestre nas Faculdades Integradas Campos Sales. E hoje nós vamos falar sobre contrato de agência e contrato de distribuição. Uma explicação muito simples e breve para que vocês entendam um pouquinho desses contratos. Os contratos de agência e distribuição, eles são formas de parcerias usada com a ajuda de terceiros. Eles estão previstos no Código Civil Brasileiro, nos artigos que vão do 710 ao 721. E o que é um contrato de agência? No contrato de agência, uma pessoa física ou jurídica chamada agente se compromete a promover negócios em nome e no interesse de outra empresa chamada proponente. O agente ele não compra produto algum, viu, pessoal? Ele apenas intermedia, faz a intermediação, indica clientes, promove vendas e divulga. Basicamente é isso. Ele não assume risco algum do negócio, apenas apresenta a outra empresa que ele faz esse agenciamento. Em troca disso, ele recebe uma remuneração, geralmente uma comissão sobre as vendas que ele ajudou a realizar. Um exemplo básico disso seria uma empresa de cosméticos, que contrata um agente para representá-lo, e esse agente vai fazer visitas em redes de farmácia para colocar esse produto à venda. E já o contrato de distribuição, o distribuidor ele compra o produto da empresa fabricante e depois revende por conta própria. O distribuidor ele assume todo o risco, porque compra e mantém o seu estoque. Ele decide como revender este produto, logicamente respeitando todas as regras do contrato. O lucro dele vem da diferença entre o valor que pagou ao fabricante e o valor que ele vende ao cliente, diferente do agenciador, do contrato de agência, que ele ganha uma comissão, esse não. Ele ganha, né? Ele tem o seu lucro ali entre a compra e a venda ao cliente. Um exemplo disso seria o quê? Uma fábrica de bebidas, que vende grandes quantidades a um distribuidor regional. Esse distribuidor compra, faz o seu estoque e depois revende a bares, restaurantes na região que ele ali que habita, né? Que ali ele está.
E para finalizarmos, por que esses contratos existem? Porque muitas empresas elas precisam ampliar as suas vendas e não tem estrutura, né, para fazer isso sozinhas. Então elas se juntam a agentes e distribuidoras e fazem com que esse trabalho aconteça com uma qualidade melhor. Muito obrigado a todos. Tenham um excelente dia. Obrigado pela atenção e até mais. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sara Ferreira Abreu, eu faço parte da turma de Direito da Campos Sales do terceiro semestre e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o contrato de transporte de coisas, regulamentado agora pelo Código Civil de 2002. A gente vai conversar um pouquinho sobre o que ele é, como ele é regido, qual lei regulamenta ele, quais são os tipos de transporte, qual a natureza jurídica dele. E eu quero falar rapidinho com vocês sobre o que é esse contrato de transporte de coisas. Então, o que é o transporte de coisas? O transporte de coisas é o acordo de alguém que assume essa obrigação de levar uma coisa de um lugar ao outro, cumprindo as devidas normas combinadas, de forma segura, respeitosa, e ele pode ser escrito ou verbal. Ele tem duas figuras principais, que é o expedidor e o transportador. Tem algumas pessoas que entendem que o destinatário também entra nesses dois participantes. Porém, ele não tem obrigação direta, ele só recebe a coisa. Apesar de sempre termos transportado coisas, o contrato de transporte ele só foi regulamentado no Código Civil de 2002, no capítulo 14, que falam sobre as disposições dos contratos de transporte. E qual é a natureza jurídica desses contratos? Eles são bilaterais, eles envolvem o expedidor e o transportador, eles são consensuais, as duas partes precisam estar de acordo, são cumulativos, as partes também precisam cumprir com as suas obrigações. Eles são onerosos porque envolvem pagamento, são típicos e nomeados porque eles estão previstos no Código Civil, não solenes, ele pode tanto ser escrito quanto ser verbal, e de duração, porque eles precisam de um lapso temporal para ser concluídos, né? Eles precisam de tempo por conta do deslocamento. E quais são as modalidades desse transporte? Acho importante duas principais, que a multimodal, ela necessita de mais de um tipo de transporte, e a fracionada, que envolve outras cargas. Cada um desses contratos vão ser regidos de acordo com as suas próprias necessidades. Já nas outras formas de contrato, nós temos aquaviário, ferroviário, rodoviário, aéreo, que são transportes diferentes daqueles que são habituais para coisas. Então, cada um deles vai ser regido de uma forma diferente, mas sempre com as suas próprias características, pensando nos seus próprios riscos e obrigações que precisam ser cumpridas. A responsabilidade civil do transportador é objetiva. Independe da culpa dele para arcar com os danos. O dever dele é zelar por aquilo, guardar, proteger, garantir a integridade da coisa. A responsabilidade começa quando ele tem a coisa e ela termina quando ele entrega ao destinatário. Então, tudo o que acontece dentro desse percurso é responsabilidade do transportador. Isso inclui o transporte de animais, porque eles são tidos como coisa. Então, uma vez que é transportado um cãozinho, um coelho, ele tem responsabilidade civil por essa coisa. Então, em resumo, o contrato de transporte de coisas é o que vai assegurar essa mercadoria de chegar ao lugar que ela tem que chegar, ela vai assegurar o expedidor que vai mandar essa mercadoria, vai mandar essa coisa, o transportador que está ali prestando um serviço, e principalmente em quesito de indenização, uma vez que você, quando tem essa relação jurídica, se resguarda de um direito seu. Eu sou Kátia Oliveira, aluna do terceiro semestre do curso de Direito, e eu vou falar sobre o contrato de corretagem. Você sabe o que é realmente um contrato de corretagem?
Eu vou te explicar de forma clara e bem objetiva de como funciona na prática e qual a importância dele no mercado imobiliário. Eu não vou entrar na parte jurídica complexa, mas eu vou te mostrar como acontece no dia a dia, para que qualquer pessoa possa entender e ver a aplicação real deste contrato. O contrato de corretagem é basicamente uma autorização do proprietário para que o corretor possa intermediar a venda, a compra ou locação de imóvel, seja ele residencial ou comercial. É o que legitima a atuação do corretor e cria confiança entre as partes. Na prática, significa que o corretor pode divulgar o imóvel, apresentar propostas, organizar as visitas e orientar o cliente com segurança. O contrato pode existir de diferentes formas: física, digital ou até mesmo tácita. A forma física é a tradicional do papel assinado. A digital hoje é totalmente aceita com a assinatura eletrônica. A forma tácita acontece quando a autorização é clara, mesmo que não haja uma assinatura, como mensagens ou áudios do proprietário confirmando a intermediação. Mas atenção, fotos do imóvel, acesso à chave ou informações detalhadas não provam que o contrato existe. São apenas indícios de colaboração. A prova real é a autorização do proprietário. Ele define qual será o serviço, qual a comissão, se há exclusividade, como será o atendimento. Sem ele, cada etapa fica solta, sujeita a dúvidas ou conflitos. Com o contrato, tudo ganha direção. Divulgação, visitas, propostas e intermediações acontecem de forma clara e profissional. O contrato ele tem uma função muito prática: trazer segurança para o cliente. Ele garante transparência, ele garante clareza sobre o atendimento e responsabilidade. Para o corretor, ele garante respaldo, proteção e o direito à comissão. Quando o trabalho gera resultado, ele transforma a intermediação em serviço profissional, organizado e confiável. O contrato de trabalho não é apenas um documento. Ele é a base que sustenta toda a relação entre o corretor e o cliente com organização, transparência e segurança durante todo o processo. E agora você já entende como ele funciona, como é aplicado e qual a sua função prática no dia a dia do mercado imobiliário. Olá, meu nome é Ana Beatriz da Rocha Lima, sou aluna do 4º semestre do curso de Direito pela Faculdade Integrada Campos Sales e eu irei falar sobre alguns requisitos que formam os contratos, entre eles conceito, qual a função do contrato e também falar brevemente sobre os artigos que formam os contratos de corretagem e os contratos de transporte. Quando falamos de contratos, também não podemos esquecer sobre qual é o sentido jurídico desses contratos. O seu sentido jurídico nada mais que é do que a formalização de acordo de vontades entre duas ou mais partes para criar, extinguir ou modificar direitos e obrigações de ambas as partes. Ou seja, o contrato ele traz segurança jurídica às relações, traz as previsibilidades e deixando regras claras, garantindo que as partes venham cumprir com aquilo que foi acordado. E para finalizar, eu irei falar sobre os 3 conceitos usados para a formação desses contratos no Código Civil, que é o princípio da boa-fé, da equivalência material e da segurança jurídica. Bem, o princípio da boa-fé usado no Código Civil, ele exige não só a lealdade, mas como a boa conduta e a cooperatividade em todas as relações jurídicas, trazendo consigo não só a confiança, mas como o respeito mútuo entre as partes em qualquer relação jurídica. O segundo princípio é a equivalência material.
A equivalência material é um princípio no Código Civil da onde o seu objetivo é o equilíbrio entre o direito e o dever nessas relações jurídicas, seja na parte da execução ou na parte da formação do contrato. E por fim, nós temos o terceiro conceito, que é da segurança jurídica. A segurança jurídica, ela é um princípio de previsibilidade e de estabilidade de aplicações de normas, garantindo que as relações sociais e empresariais sejam regidas por normas claras e aplicadas de forma resistente e consistente para ambas as partes dessa relação contratual. Agora eu irei falar sobre os artigos que formam os contratos de corretagem, que é do artigo 722 ao 729 do Código Civil. Basicamente, o que esses artigos falam? Eles protegem a relação do corretor, os seus direitos, deixando claro que a sua remuneração depende da efetividade da conclusão do contrato. Ou seja, além de proteger a atividade do corretor como de práticas de desistência de contrato e de contratação de outros corretores para que esse não receba o seu devido valor que foi combinado no contrato. Irei resumir brevemente o que cada artigo fala. O artigo 722 do Código Civil fala sobre o conceito de contrato de arbitragem. Já o 723 fala sobre os deveres do corretor, que é agir sobre diligência, boa-fé e prudência. Ele tem que prestar informações relevantes e comunicar às partes quando houver alguma dificuldade ou alguns riscos que também possam atrapalhar esse acordo. O artigo 724 fala sobre a remuneração. Salvo previsão legal ou contratual, o corretor, ele faz jus à sua remuneração após a conclusão daquele contrato. O artigo 726, ele fala sobre a existência. Caso o negócio deixe de ser realizado por conta do arrependimento de alguma das partes, a remuneração continua sendo devida ao corretor, desde que ele tenha alcançado o resultado final que foi prometido no acordo. Já o artigo 727 fala sobre os atos posteriores das partes, que significa o quê? Que mesmo que as partes tenham concluído aquela relação contratual sem um corretor, a remuneração é do corretor, caso ele tenha participado no início daquela relação. Já o artigo 727 fala sobre os atos posteriores das partes, que significa o quê? Que mesmo que as partes tenham concluído aquela relação contratual sem um corretor, a remuneração é do corretor, caso ele tenha participado no início daquela relação. O artigo 728 fala sobre os múltiplos corretores. Caso há vários corretores nessa relação contratual e essa relação foi concluída com a participação de todas, o valor ele deve ser dividido proporcionalmente a todos os corretores. E por fim, o último artigo fala sobre revogação ou renúncia. Caso uma das partes venha renunciar, a parte dela não pode prejudicar a comissão do corretor. Claro que o corretor ele tem que ter participado de boa parte dessa relação contratual. Então, a resistência ou a renúncia, ela não pode afetar a comissão do corretor. Bem, começamos o artigo 730 com o conceito de transporte. Nesse caso, ele fala que o transporte obriga-se a levar a pessoa ou um bem de um ponto para o outro mediante o pagamento. Agora eu irei falar sobre os artigos que resumem o contrato de transporte, que são os artigos do 730 ao 755. O artigo 730 fala sobre o conceito de transporte. O do 700 ao 31
ao 742, ele fala sobre o transporte de pessoas. E do 743 ao 755 fala sobre o transporte de coisas. E eu irei resumir brevemente sobre o que é cada um. O 731, ele fala sobre as aplicações das regras gerais do contrato, que são aplicações tanto de regras gerais quanto de normas específicas. Já o 732, ele fala sobre a responsabilidade do transportador, que significa que ele tem que levar em segurança a pessoa desde o seu processo de partida até o ponto de chegada. O artigo 733, ele fala sobre a culpa presumida. Fala que a responsabilidade pelo acidente, ela é objetiva, que no caso, o motorista ele não responde por caso fortuito, de força maior ou culpa exclusiva da vítima. Já o 734, ele fala sobre morte ou lesão. Nesse caso, a responsabilidade da transportadora é pagar tanto o lucro cessante, quanto o valor do tratamento e os danos morais. O artigo 735 fala sobre a ação de indenização. Nesse caso, a responsabilidade do transportador independe de ação criminal contra o causador do dano. Já o 736 fala sobre as bagagens, que nesse caso a transportadora responde em caso de perca, por conta que o passageiro está confiando que a transportadora vai levar as suas malas, então eles respondem pelas bagagens. O artigo 737, ele fala sobre atrasos e interrupções. Nesse caso, a transportadora ela responde por prejuízos causados, seja por atrasos, mudanças de rota ou interrupções, caso salvo força maior. E, por fim, o artigo 742 fala sobre as responsabilidades dos danos causados pelo passageiro. Nesse caso, o passageiro ele tem que indenizar a transportadora, independente se a sua intenção foi de dolo ou de culpa.